Ok, pessoal, sejam todos, então, muito bem-vindos. Estamos iniciando um curso sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth está na Bíblia hebraica e é um livro que tem muito conteúdo crítico para a sua época. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse material, que compõe também, assim como o livro de Jonas, que nós temos aí no Ateliê de Humanidades, um curso falando só sobre o livro de Jonas. Pode acessar posteriormente esse material, caso haja interesse. Portanto, esse material ele compõe esse grupo crítico diante de um outro grupo mais nacionalista, um grupo mais fechado, para a identidade judaíta após o período pós-exílio. A minha área de atuação na Bíblia hebraica é especificamente a área do período persa, tá? Que é logo após a conquista da Babilônia, né, em Jerusalém. Eles saem da terra de Jerusalém, são levados, não todos, mas só os proeminentes, só as pessoas que tinham recursos, né? São retiradas de lá, tinham facilidades para línguas, eram diferentes dos camponeses, por exemplo, que permanecem na terra de Jerusalém. Então, esse grupo é que segue para a Babilônia, tá? Então, após a Babilônia, vem a Pérsia. Então, ela conquista e gera um império absurdamente substantivo, gigantesco, e com uma teologia que, inclusive, influencia a teologia judaíta. Eu divulgo sempre 2 materiais que eu publiquei, um pela editora Loyola e outro pela editora Recriar. Eu organizei um livro chamado Israel no Período Persa, o primeiro volume, que traz textos a respeito dessa influência. O segundo livro, que é organizado junto com o professor Kenneth Terra, discute essa relação também com os textos, como os textos foram influenciados por essa teologia persa. Tá? Então, isso no curso de Jonas, existem muitos elementos teológicos que ficam bem à vista, né? A gente vai verificar isso também no curso de Ruth, mas o curso de Jonas, acredito eu, que isso está muito mais à mostra do que no livro de Ruth. Até porque o livro de Ruth a gente vai ver que ele pode ter sido terminado 2 séculos depois que ele começou a ser escrito, né? É importante, nessa introdução, que a gente já diga o seguinte: os personagens de todos os livros, tá? De todos os livros, os personagens eles não têm voz própria, eles não falam. Essa fala é posta na boca deles pelos seus autores. Essas falas são construídas teologicamente. Ainda que essa ideia tenha sido presente na vida de determinados personagens que talvez tenham existido, o que está registrado no conteúdo desse material já tem uma tônica teológica. Portanto, esse material é um material extremamente político, no sentido de que ele gera a relação com o outro e uma mudança também de comportamento na sociedade, mas o cunho teológico dele está totalmente à mostra. Portanto, é impossível a gente destacar que um personagem, no texto bíblico, ele tem vida própria. Tá? Eles são personagens com uma roupagem teológica muito forte, muito forte. E Ruth é uma personagem que vem para poder ensinar, né, dentro de determinado contexto, e
essa produção é uma produção política e teológica, como nós vamos ver nesses 4 encontros. É interessante demais a gente perceber, diante de uma provocação que nos foi feita na introdução, nos bastidores desse curso, sobre a possibilidade de Ruth nos falar nos dias de hoje de alguma forma. Existe uma questão importantíssima que a gente já pode colocar aqui, que é a seguinte: uma coisa é compreendermos o texto pelo texto, no sentido de darmos voz ao autor dele, e entendermos que é plausível, ou seja, a nossa hipótese de interpretar o texto de determinada forma. Nós podemos fazer uma leitura atualizada de um texto como esse, né, dando voz novamente a Ruth, ou dando voz novamente a Jonas, ou dando voz novamente ao apóstolo Paulo, mas serão vozes atualizadas mediante a nossa perspectiva tradicional. Tradicional que eu digo traditiva, da nossa formação teológica. No entanto, Ruth pode ter diferentes vozes nos dias atuais. Ela pode ter uma voz dentro do meio protestante, dentro do meio católico, dentro de um meio judaico, né? E ainda assim ser extremamente útil. Todavia, o que eu gostaria de ressaltar, sublinhar, isso não quer dizer que nós estamos assumindo a informação correta do que o texto quer ensinar. Então, só de forma introdutória, uma coisa é a gente reutilizar a crítica de Ruth para os tempos atuais. Isso é legítimo, isso pode ser feito sem nenhum problema. Mas o texto não nos autoriza a dizer o texto diz isso, né? O autor quis dizer isso, né? Então, porque os textos antigos não foram escritos para nós, definitivamente. Os textos antigos foram escritos para os primeiros autores, desculpa, para os primeiros ouvintes ou ledores, mais ouvintes do que ledores, né? Então, nós nos apropriamos desses textos, né? Nós, eu digo de forma genérica, a fim de que determinada a situação social, religiosa, né, do cenário político, a gente utilize determinados textos de forma programática, né, ou pragmática, política, a fim de fazer com que esse texto atue nos dias atuais para dizer, olha, o texto bíblico está trazendo, né, eco para os dias atuais. Queremos atualizar essa crítica para os dias de hoje. Mas a única coisa que eu queria sublinhar é que isso é legítimo, mas o texto não nos autoriza a dizer, nessa atualização, que o sentido real do texto é esse que a gente está dando nos dias atuais, né? Então, o nosso método é um método, inclusive, que a Igreja Católica tem no seu documento no século XX, né? Ou seja, a leitura da Bíblia precisa ser a partir do método histórico-crítico. A Igreja Católica falou isso, né? No documento do Vaticano, no século XX. Acho que é a declaração do século nesse sentido. Então, eu estou de mãos dadas com esse documento, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui nesse tempo. Então, nós vamos colocar aí os slides, como sempre o André nos auxilia. A pergunta de hoje é: o que tem para comer? Eu coloquei essa pergunta aí porque, quando eu era criança, eu tinha muita mania de perguntar para minha mãe, né, quando eu chegava da aula, o que tem para comer? E a gente viveu uma infância, eu não vou dizer uma infância muito pobre, mas uma infância que não tinha de tudo, né? Então, eu chegava em casa e perguntava para minha mãe o que tem para comer. E é interessante porque o livro de Ruth, no primeiro capítulo, ele já lança essa temática da fome, da terra, da expectativa
da prole, dos filhos, das outras gerações, daquilo que já estava registrado no livro de Gênesis, né? Na promessa dada a Abraão. Ou seja, essa ideia das novas gerações, dos filhos, da fome, da terra, isso está muito forte no primeiro capítulo do livro de Ruth. E aí eu me lembro que minha mãe perguntava se eu não tinha comido na escola, e geralmente quando a gente ia para os aniversários, ela dizia: come bastante nos aniversários, porque hoje não tem jantar, não. Então a gente aproveitava os aniversários para poder comer bastante. E a ideia dessa pergunta, dessa questão, não é tão lúdica, né, como a minha. O que tem para comer é, de fato, o momento em que essa questão é levantada e dá uma certa desesperança já no primeiro capítulo. O livro de Ruth é muito pesado, ele é muito violento, ele é muito forte. E os autores carregam uma tinta muito pesada nesse material, conforme a gente vai ler aqui. A gente vai gastar um tempo ainda nessa parte introdutória, porque é importante a gente colocar sobre a mesa essas informações, essas ferramentas metodológicas também, para a gente compreender o livro todo. Pode colocar o primeiro, por gentileza. Bom, essa introdução, existe a melhor, para mim, a introdução do Antigo Testamento é do Eric Zenger, tá? Eu não sei se vocês conseguem depois adquirir, mas é um material muito bom para você que gosta de uma introdução do Antigo Testamento. Acredito eu que o melhor que tem é do Zenger. Ele diz, portanto, que esse é um livro feminino e que diferencia-se de outros dois livros que também têm nomes de mulher, que é Esther e Judite, pelo fato de que Ruth discute com muita propriedade o tema da realidade social das mulheres numa sociedade patriarcal. E o livro de Ruth ele está no Tanakh, né? Ou seja, é uma espécie de Antigo Testamento mesmo, né? Você tem a Torá, o Tanakh. O Tanakh ele abraça já a Torá, né? Você tem a Torá, os Nevim e os Ketuvim, né? O Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, você tem os profetas e os escritos, né? No Tanakh, ela é vista, esse livro, como o cântico de exaltação da mulher forte, né? Existe apenas uma diferença na cronologia dos textos, porque você vai encontrar Ruth no Tanakh entre os chamados escritos, né? E ele está mais à frente do que costumeiramente nós temos nessas traduções em português. Na Bíblia hebraica Stuttgartensia, ela está depois do livro de Provérbios e antes do livro de Cântico dos Cânticos. E, aliás, uma curiosidade, Provérbios termina com um capítulo falando sobre a mulher diligente, trabalhadora, sábia, forte. E o livro de Cântico dos Cânticos, que vem depois de Ruth, ele também é protagonizado por uma mulher, sobretudo por uma mulher. E o tema, portanto, do livro de Ruth é essa realidade social de mulheres em sociedade patriarcal. E quem são essas mulheres? A gente vai observar já no primeiro capítulo que essas mulheres são vítimas desse sistema teológico-político, também são objeto de negociação. Por outro lado, nós vamos enxergar também esses aspectos, né, de coragem, de astúcia, de solidariedade. O livro de Ruth, ele tem essa perspectiva feminina, né, e que só é possível no período pós-exílio. É um livro de militância feminina, mas observem, deixa aqui eu destacar isso.
não é um livro de teologia feminista, tá bom? Eu discutia isso com uma amiga que publicou um artigo há pouco tempo sobre uma visão feminista do livro de Ruth. Como eu disse no início, é possível? É. É legítimo? É. Mas existe já um enxerto ideológico, né? Existe muito disso. Se você pegar leituras da comunidade de teólogos, né, da comunidade LGBT+, né, você vai ver uma tentativa, às vezes, de salvar textos que você não pode salvar. Você não consegue salvar, para poder legitimar os seus posicionamentos. Digo com todas as letras, deve-se ser quem se é em qualquer lugar. O que eu estou criticando aqui é que leituras feministas ou de quaisquer outras comunidades, seja de gênero ou não, precisam ter cuidado para dizer que o texto, na verdade, tem essa determinada interpretação, porque enxertar a sua ideologia no texto para poder legitimar o que se diz na sua posição, isso é um perigo. Isso é um perigo. Tá? E se faz isso muito hoje em dia no setor político, tanto de direita quanto de esquerda. Você se apropria do texto para poder legitimar a sua fala. Você não está preocupado com o que o texto está dizendo. Você está preocupado em pegar esse material para gerar ferramenta para o seu discurso. Né? Para dizer, olha, o meu discurso está certo, olha o que o texto sagrado está dizendo. Então, isso é uma leitura política. Você pode fazer isso? Pode. É legítimo? É. Mas é muito complexo dizer que o texto, o real sentido dele, a verdadeira interpretação é essa que se dá a partir da sua comunidade, da sua ideologia. Né? Então, volto a dizer, é um livro de militância da mulher dentro dele, até porque tem mulher na autoria dele, mas a gente precisa ter esse cuidado, esse tato, para não afirmar leituras ideológicas sobre um livro, porque você pode, na verdade, perder muitas informações importantes daquela época e acabar manipulando o texto a fim de que esse texto tenha o sentido da sua comunidade, da sua teologia, da sua ideologia. Né? O livro, embora tenha essa perspectiva, essa força da mulher, está também a discussão da promessa feita a Abraão sobre a geração abençoada, a descendência que seria o nome de Davi, como foi colocado nesse livro posteriormente. Portanto, o cenário, esse livro escrito, é um cenário patriarcal. A gente não tem aqui a vitória das mulheres naquele contexto. Nossa, o livro de Ruth é uma vitória. Não, não é. A mulher não tem essa vitória no livro, na sociedade. Né? É um livro de militância, de crítica, mas não quer dizer que é um livro que a gente vai chegar no final, vai se satisfazer, né? Puxa, que coisa boa, a mulher venceu. Não venceu, não venceu. Já estou dando aqui o spoiler do final triste. Nem poderia ter feito isso, puxa vida, mas tudo bem. Então, mas é importante que a gente observe o seguinte: a perspectiva da mulher não significa que esse é um material em que ela vai vencer no final, mas que, de fato, é um material que exerce uma crítica muito forte nessa época. É um livro de luta teológica. Não caracteriza, volto a dizer, historicamente, uma mudança estrutural na comunidade judaíta. Okay? A autoria é um resultado de atuação conjunta entre homens e mulheres, e a classificação desse texto é uma novela sapiencial, assim como o livro de Jonas. Ele apresenta aí um ponto baixo, né? Depois pontos de mudança e o ponto alto, o ápice, né? A grande vitória
só dentro do livro de Ruth, tá bom? Esse é um gênero muito comum no período pós-exílio. Existem as camadas que nós temos que ir cavando a fim de encontrar o real sentido do texto, tá bom? Num gênero como esse, como uma novela, como costumeiramente eu digo, a pergunta não é: isso aconteceu? Isso é verdade? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: o que esse texto quis dizer à sua época? O que esse texto trabalhou como mensagem aos seus primeiros interlocutores? Essa é a questão que a gente precisa trabalhar. E olhando apenas sobre a letra, na superfície, sem cavar as camadas, a gente não consegue encontrar nada dentro desse gênero de novela. Próximo slide, André, por gentileza. Nós temos aí, então, o surgimento, o contexto histórico do livro, o contexto teológico do livro. Esse é um livro que é ambientado no tempo dos juízes. O primeiro versículo diz: quando julgavam os juízes. A época dos juízes foi entre o século XIII e o século XI, antes da Era Comum. Okay? E logo depois vem a monarquia. Tá? O primeiro rei de Israel, Saul, né? E logo depois vem Davi. Já quero dizer que Israel Finkelstein, Mário Liverani, né? Eles já acabaram com essa concepção de Reino Unido. O Reino Unido nunca existiu. Tá? Sempre foi Israel de um lado e Judá de outro. Essa também é uma construção teológica a fim de que se pudesse oferecer para a comunidade religiosa e também política, né, obviamente, respostas a respeito do passado. Né? Está aí o exemplo, por exemplo, do livro de Êxodo. A tradição de Êxodo é uma tradição de Israel. Só que quem escreve esse material, quem vai compilar esse material, não é o norte, mas é Judá no sul. Você pode perceber, não tem um rei de Israel que é bom. Por quê? Porque quem escreve é o sul. Então, a história quem conta são os vencedores, né? Então, perceba uma coisa curiosa. Quando o livro de Israel é escrito, ou melhor, desculpa, o livro de Êxodo é escrito, ele é escrito com essa tradição do norte, mas para poder figurar ou dar cor, pintar o quadro do retorno do pessoal da Babilônia. Não é do Egito. Quando o pessoal sai do Egito, o pessoal vai encontrar Yahvé no meio do caminho, né? Yahvé é uma entidade que eles encontram no povo de Israel em Canaã, né? Então, eles vão ter uma mistura de divindades ali. O El, por exemplo, né? Ou Eu, né? Como alguns pronunciam. A gente vai ver hoje, por exemplo, sobre El Shaddai, que é uma outra divindade, né? Que é incorporado, né? É incorporado. Você tem, por exemplo, a divindade Ahura Mazda, da Pérsia, que era tido como um deus do céu. Essa característica é enxertada em Yahvé só depois desse contato com a Pérsia. Então, características de divindades poderiam ser facilmente associadas umas com as outras. E não era de corar o rosto, não. Isso era a coisa mais normal daquela época, né? Então, esse é um material que ele é apenas ambientado no tempo dos juízes, e a gente vai descobrir por que ele é colocado lá, se ele é escrito entre o século V e o século IV antes da Era Comum. Ou seja, você já está quase que no final aí do período exílico, né? Existe essa ideia de ambientar. Já vou
adiantar esse assunto, a fim de que a gente também possa já ter esse conteúdo na introdução. A ideia de ambientar também é trazer o contexto de justiça dos juízes. Quando o texto inicia no capítulo 1, dizendo que a época é quando julgavam os juízes, é para dizer, vamos trazer a esse nosso contexto, nos dias atuais, século V e IV, a era da justiça, que era uma época de grande injustiça. Isso é óbvio. Quando o texto bíblico diz, não matarás, não é porque está tirando isso do nada, é porque estão matando gente. Quando lá no Novo Testamento diz, o presbítero só pode ter uma esposa, é por quê? Porque o presbítero estava tendo mais do que uma esposa. Portanto, todas as exortações, mandamentos, sinais em relação a isso, para contrariar, é porque isso já é um dado na sociedade. Então, quando ele está dizendo aqui, ambientando o livro na época em que julgavam os juízes, é porque ele está querendo, criticamente, trazer, né, essa informação para o livro, dizendo, olha, a nossa era é uma era de injustiça, e nós precisamos voltar a ter justiça. Trata-se, portanto, de uma denúncia. Olha, a monarquia não funcionou, ela falhou. E isso a monarquia já tinha acabado, hein? Quando esse texto é escrito, a monarquia já tinha acabado. E ele traz a denúncia. A monarquia falhou. Deus, inclusive, se arrependeu de ter levantado o primeiro rei. Nós temos, portanto, que voltar ao tempo dos salvadores, daqueles juízes que mantinham Israel em santidade, em vitória. E é por isso que a figura de Davi vai se tornar importantíssima nesse relato. Aliás, Davi, no período pós-exílico, ele deixa aquela imagem descrita no livro de Samuel de Reis. Você pega lá, vai ler Samuel, os livros de Samuel e os livros de Reis. Quem é Davi? Davi é alguém com as mãos sujas de sangue. E já no livro de Crônicas, que é um livro posterior, que faz a releitura de Davi, ele é evocado por outra imagem. Ali, Davi ele é um poeta. A referência dessa imagem do Davi no livro das Crônicas é do Davi que vai auxiliar para o culto, para os rituais, porque ele é um salmista. Então, os salmos de Davi, né, são utilizados para os rituais, para as festas. Né? Ele é aquele que criou os salmos, as belas canções, e essas canções, obviamente, têm o conteúdo teológico, né? As confissões de fé. É importante também a gente informar que os salmos são apenas atribuídos a esses nomes. E Davi, então, ele se torna, no período pós-exílico, uma esperança messiânica, ou seja, a imagem, a teologia construída ao seu redor. Só uma curiosidade antes de avançarmos. Essa questão de autoria na Bíblia, né? Ruth, quem escreveu Ruth? Foi Ruth. Não, não foi Ruth. Né? Quem escreveu Provérbios, Cantares, foi Salomão. Não, não foi Salomão. Você atribui a autoria a determinado personagem, pode ser pelo pensamento do autor. Né? Esse era o pensamento de determinado autor. Então, nós atribuímos a ele. Ou pode ser um personagem de referência na história, então, atribuímos esse material a ele. Uma figura que, por ter força na história oral e até escrita, ajudará a legitimar a tradição
daquele determinado contexto. Por exemplo, como eu acabei de falar, Ruth não é a autora do livro de Ruth, assim como Jonas não é o autor do livro de Jonas. Mateus, no Novo Testamento, não é o autor do Evangelho de Mateus. Óbvio, nós temos, por exemplo, alguns escritos de Paulo, mas nós também temos escritos de Paulo que não são de Paulo. Nós temos a carta aos Efésios, Colossenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, nós temos as cartas enviadas a Timóteo, a Tito, que são chamadas as cartas deuteropaulinas, né? Então, portanto, nós temos aí essa informação importante também da gente deixar em relação à questão da, da autoria do material. Tá? Então, como eu já disse, é um material do século V, IV. Nós temos, portanto, uma genealogia no final do livro. E essa genealogia vai falar sobre Davi, né? Vai apontar, na verdade, para aquele que viria a nascer, que é o Davi, o Salvador, né? A genealogia ela é inserida posteriormente e vai oferecer uma conotação ligada a esse rei, né? A cidade de Belém, por exemplo, que é a cidade onde Davi nasce. Esse texto fala sobre a cidade de Belém, né? E que se tornaria, inclusive, a cidade de Jesus, como diz lá no Novo Testamento. Nasceu para nós, na cidade de Davi, o Salvador. Nós temos, portanto, aí essa outra questão da redenção e resgate, onde o resgatador ele está anunciado também como esperança no livro. O Obed, que é um personagem no livro que a gente vai conhecer, ele vai nascer lá no final do livro, e Obed significa servo. Desse servo vem o resgatador. Todavia, isso só é possível, aí está a grande chave, hein, gente? Pela mãe, pela mulher. A entrega de uma mulher, chamada Ruth. Existe na literatura uma visão sobre uma teologia com um viés matriarcal, mas acredito eu que é forçar muito a barra. Dentro desse aspecto, o que é possível dizer é exatamente essas considerações aí, que o livro traz uma ênfase na família, tá? Ou clã, e aqui é a família no livro que se torna fundadora da comunidade, os ritos, os sacrifícios, o templo, a lei, não são elementos distintivos dessa comunidade, segundo a perspectiva do livro da Ruth. Isso é muito importante. Isso também ajuda a gente a pensar na própria ruína do Estado, a monarquia, e tudo que ela produziu não foi capaz de criar devidamente a família, os laços fraternos de vida. E aí o anúncio é o seguinte: se de cima da monarquia a ordem não veio, que se crie tudo a partir da família, ou seja, das relações de vida, das relações de entrega. E isso, gente, no livro de Ruth, acontece a partir da mulher, não do homem. Isso é um escândalo para a época. Isso é uma crítica absurdamente gritante. Então, não é mais o poder, mas sim o acolhimento de todos. Porque a estrutura, ela separa, mas as relações humanas, elas unem. E aí nós temos também a questão dos nomes próprios, eles têm significados bem intrínsecos no livro, e eles vão ajudar a gente a interpretar o que está para além da superfície, das camadas. A gente vai ver isso posteriormente. Como eu já disse, essa perspectiva da mulher que traz referência também de personagens como Raquel, Leia, Tamar, isso está lá no capítulo 4, a gente vai observar, e essas são mulheres que estão nas origens de Israel, né? E quando eu digo origem, você não pode pensar numa origem real, mas numa origem teológica. Outra questão também importante desse livro
são as referências intertextuais. Aí você vai notar as referências aos patriarcas, a própria terra de Moabe, ao nome, né, o título de Shaddai, a lei do Levirato. O livro de Ruth é riquíssimo nessas referências intertextuais. A gente vai ver isso nos comentários também, quando a gente chegar no nome de Shaddai. E, por último, a expulsão de esposas estrangeiras, que está no livro de Esdras e também no livro de Neemias. O século V ele é fundamental nessa ação. E é por isso que a gente não pode pensar no livro de Ruth antes desses acontecimentos narrados em Esdras e Neemias, porque Ruth também vai discutir essa violência, porque ela é vítima da teologia do tempo, porque Ruth é uma moabita. A gente vai ver isso à frente, ok? Pode passar, André, por gentileza. Surgimento ainda, né, do contexto histórico e teológico. É interessante, a gente vai observar no livro de Ruth que não há nenhum interesse no culto e no templo, que é contrário aos projetos de Zorobabel e de Josué. Vai destacar o ambiente da vida, ou seja, a pergunta que a gente faz, qual que era a realidade daquele momento? A realidade daquele momento é que eles estão retornando do exílio, né? Eles querem uma geração de pessoas obedientes a Yahvé, e eles só conseguem enxergar isso a partir de um grupo totalmente puro, que não tenha nenhum envolvimento com outras divindades e com outros povos também. Na cabeça desse grupo, a identidade judaíta deveria estar intimamente ligada ao Templo de Jerusalém. Os homens, à circuncisão, por exemplo, a todos, aos ritos das festas, a guarda do sábado. Portanto, esses elementos são constitutivos. A guarda da lei, guardar a lei, os ritos de pureza, esses são ritos constitutivos da identidade judaíta. Por isso que Ruth tem problema com Esdras e Neemias. Porque Esdras e Neemias, grupos nacionalistas, personagens nacionalistas, vão bater sempre na mesa, sempre na tecla, dizendo que não há outra possibilidade de ser povo de Yahvé, senão por esse caminho. E o livro de Ruth não demonstra nenhum interesse no culto e nem no templo, né? E o que vai nortear é a tradição de mulheres, né? E uma curiosidade aqui já é que o nome de Ruth também é uma forma feminina da palavra Reá, que significa o próximo. É muito bonito isso. A visão de uma estrangeira que é o próximo. Isso é muito... chega a ser poético, né? A estrangeira é o próximo. É bonito isso demais, né? E aí, gente, nós temos, nesse surgimento dos acontecimentos, né, para esse livro ser compilado, a fome. E isso está descrito aí nesse material que depois vai ser disponibilizado para os inscritos. Você pode também acessar com mais tranquilidade essas citações. Você também tem um grupo daqueles que vão perder a terra. Por que eles vão perder a terra? Ora, porque agora aqueles que estão retornando do exílio vão trazer a tradição do Êxodo, e aqueles que saem do Êxodo têm a terra prometida, né? Olha a leitura violenta que Agolá vai fazer. A Bíblia, desculpe, a tradição do Êxodo está dizendo aqui, que a terra prometida é de quem sai, é de quem volta, é quem faz o Êxodo. Quem está fazendo o Êxodo, a saída, somos nós que estamos retornando da Babilônia, então a terra é nossa. Aí os camponeses, pobres coitados, que tinham ficado lavrando a terra, trabalhando, passando dificuldade, agora vão ficar sem terra. E isso utilizando a tradição do Êxodo. E os impostos, obviamente, serão
exorbitantes, né? E você tem outras citações aí que são também importantes para que depois você possa ter contato. O casamento misto, que era uma abominação, e esse eu faço questão de ler antes da gente prosseguir. Tá? O texto de Esdras, capítulo 9, no versículo 2, se você estiver aí acompanhando com uma Bíblia na mão, né, diz assim: e eles e seus filhos casaram com estrangeiras, e a semente santa, semente santa, misturou-se com povos pagãos. Quem são os pagãos? São os outros. Os chefes e os conselheiros foram os primeiros a cometer essa infâmia. Agora, no capítulo 10, verso 2. Então, Sequenias, filho de Jaiel, descendente de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: fomos infiéis a nosso Deus ao casar com mulheres estrangeiras dos povos pagãos, mas ainda há esperança para Israel. Próximo livro, depois de Esdras, Neemias, capítulo 13, a partir do versículo 23, diz assim: nessa ocasião, preste atenção, esse é o cenário da época em que o livro de Ruth foi escrito. Nessa ocasião, encontrei também alguns judeus que haviam casado com mulheres azotitas, amonitas e moabitas. Ruth é o quê? Moabita. A metade de seus filhos falavam a língua de Azoto, ou outras línguas estrangeiras, mas não sabiam falar hebraico. Eu os enfrentei e os amaldiçoei. Preste atenção nisso aqui agora. Bati em alguns, arranquei-lhes os cabelos e lhes ordenei em nome de Deus: não casareis vossas filhas com os filhos deles, nem tomareis suas filhas para os vossos filhos ou para vós. Esse foi precisamente o pecado de Salomão, rei de Israel. Não havia outro rei como ele em toda a terra. E seu Deus o amava tanto que o fez rei de todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram pecar também. Que não voltemos a saber que cometeis a infâmia de ofender nosso Deus, casando com estrangeiras. Bom, esse é o cenário. Extremamente tenso, violentíssimo. E Ruth, gente, Moabita, é escrito nesse cenário, nesse contexto. Pode passar, por favor, André. Esse aí é o modelo de como o material é escrito, né? Eles utilizavam muito o quiasmo, né? Você tem aí, por exemplo, as duas extremidades de azul aí, né? O título, o capítulo 1 e o capítulo 4. Né? Você vai ver aí, no capítulo 1, os primeiros versículos, você tem uma abertura, uma ação. Lá no final, você também vai ter uma abertura, uma ação. E aí você tem lá embaixo, versículo 6 a 19, você tem uma decisão de Ruth por Noemi. E lá no capítulo 4, você tem a decisão de Boaz por Noemi e Ruth. E aí, se você for fazendo esse paralelo, você vai ver que os temas são praticamente o mesmo. Né? E os dois do meio, capítulo 2 e capítulo 4, também concordam na abertura com o diálogo, e aí você tem abaixo o encontro entre Ruth e Boaz no campo de cevada, e depois o encontro entre Boaz e Ruth na eira de cevada. E aí vai. Então, o livro é produzido nesse quiasmo, ok? Pode passar, André, por gentileza.
Bom, aí você tem o projeto de Zorobabel e de Josué. Vou gastar menos tempo aqui agora, porque a gente nem entrou ainda no comentário do livro. Tá? Zorobabel foi um descendente do rei de Judá, tá? E Josué foi um descendente do sumo sacerdote em Jerusalém, ou seja, todos eles ligados ao culto, ligados ao templo, ligados àquelas identidades que eu já mencionei. Eles são apoiados por dois profetas, né, ou por duas tradições, que é o Ageu e Zacarias, para a reconstrução do templo em Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor. E a causa do sofrimento que Israel estava enfrentando na época, segundo esse projeto deles, ou envolvido nesse projeto, é o fato de terem abandonado o templo que estava em ruínas. No livro de Ageu, por exemplo, trata-se de um texto extremamente envolvido com essa reconstrução do templo, onde a ideia é priorizar a reconstrução do templo. A fome, a seca, toda aquela desgraça era o resultado de uma inversão de prioridade, segundo o profeta Ageu, que tem na sua teologia, está totalmente embebida nessa teologia do templo. As pessoas estavam construindo as suas casas e deixando o templo em ruínas. E passava-se, portanto, por fome e seca, e o profeta dizendo o seguinte: isso está acontecendo porque vocês estão dando atenção à família de vocês e o templo está em ruínas. Qual era a urgência de se reconstruir o templo? Porque o templo é a casa do tesouro. Eles têm que pagar impostos da Pérsia, porque é a Pérsia que ajuda no retorno dessas pessoas, inclusive com o material dessas pessoas, para a reconstrução do templo, e eles precisam largar as suas casas e construir o templo, as muralhas, a fim de que nesse templo possa ser encaminhado todo o imposto, e esse imposto ser, por sua vez, enviado à Pérsia. É uma questão altamente política. Não se engane com o templo. O templo é político. Tá? Ok, próximo, pode passar, André. A causa do sofrimento em Esdras, também você pode observar no livro de Esdras, que é aquela desgraça onde acontece a fome e a separação com os casamentos mistos, né? E ele diz o seguinte: olha, diante da fome que nós estamos vivendo, diante da situação caótica, a minha proposta é expulsar as mulheres estrangeiras, né? Expulsa essas mulheres, porque Deus está castigando a gente porque a gente está relaxado, está tendo casamento misto, a gente está se envolvendo com mulheres estrangeiras, então vamos expulsar as mulheres e, inclusive, os filhos que delas nasceram. Além dessa proposta, denunciada como violenta no livro de Ruth, a gente tem a questão da observação da lei, e observando a lei, você vai, obviamente, obter a pureza da raça. Próximo slide. Você também tem o projeto de Neemias, tá? Uma certa esperança em relação à questão da devolução das terras e do perdão das dívidas acumuladas. Tá? É até uma tentativa interessante de Neemias, se não fosse manchado pela violência contra as mulheres. Né? E em Ruth, Boaz, ou Boaz, em outras versões, é a figura que representa a classe dos que foram convidados por Neemias, mas que quem toma as iniciativas não é Boaz, ele apenas executa. Quem toma a iniciativa é Ruth, é a mulher. Então, vamos lá. Outro slide. Vamos agora, portanto, para a leitura, depois desse longo trecho de introdução. A aula de hoje é um pouco maior. Vamos agora, então, entrar na leitura. É um texto maiorzão mesmo, André. Depois desse aí. Pode passar. Isso aí. Está um pouco
A letra está bem pequenininha, mas depois a gente vai... Tá tentando enquadrar aqui, porque no cantinho vocês não estão vendo não, tá. né? Mas eu faço a leitura aqui, dá Beleza. para... Ela tá bem pequenininha, mas depois a gente vai também pegando alguns poucos versos e aí vai ajudar na leitura. Então, vamos lá. Vamos ler o capítulo 1 de Ruth. Está tudo bem até aqui, né? Todos. Diz assim: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Só fazer um parênteses. Percebam que depois dessa introdução, ler esse texto fica bem mais fácil. Eu já dei as ferramentas e o contexto histórico de quando esse material foi compilado. Então, sigamos. Verso 2. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Maalon e Quelion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Maalon e Quelion, e Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo, nos campos de Moabe, que Iavé visitara seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com suas noras, do lugar onde tinha morado, e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que Iavé vos trate com a mesma bondade com que tratastes os que morreram e a mim mesma. Que Iavé conceda a cada uma de vós encontrar descanso na casa de um marido. Abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, dizendo: não, vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi respondeu-lhes: voltai, minhas filhas, por que haveríeis de vir comigo? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos, esperaríeis por eles até que crescessem? Renunciaríeis ao matrimônio? Não, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão de Iavé pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e voltou para junto de seu povo, mas Ruth ficou em sua companhia. Disse-lhe então Noemi: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também com ela. Respondeu Ruth: não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua moradia, será também a minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que Yahvé me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Partiram, pois, as 2 e chegaram a Belém. À sua chegada, Belém inteira se alvoroçou e as mulheres diziam: esta é Noemi? Mas ela respondeu-lhes: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e Yahvé me reconduz de mãos vazias.
Por que haverias de me chamar de Noemi, quando Yahvé se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Agora vamos para o próximo slide, onde a gente vai ver o passo a passo desse material. Bom, nós temos aí, no tempo em que os juízes governavam, esse é um material que a gente já, essa é uma informação que a gente já discutiu, né? A tentativa de trazer a concepção de justiça para aquela época, onde tinha fome, expropriação de terra, violência contra as mulheres, contra crianças também, inclusive. Então, a fome está no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Passa mais um, por gentileza, André, só para mostrar aí que essa palavra, né, Belém de Judá, é essa parte aí sublinhada, né, que significa Beit Lehem. Beit Lehem significa casa do pão. Beit é o hebraico. Para quem desconhece, ele é escrito da direita para a esquerda, tá bom? É como se fosse aí o Beit, esse C ao contrário, tá bom? Então, Beit, a palavra começa aí, né? No C ao contrário. Beit Lehem, né? Tá sublinhado. Beit Lehem, que é Belém, né? Irudá, que está logo depois do sublinhado aí, Irudá. Ou seja, Beit Lehem Irudá significa a casa do pão de Judá. Na casa do pão, falta o pão. Tem fome na casa do pão. Quem é responsável pela fome na casa do pão? Bom, a gente já discutiu isso logo já de primeira, né? E aí, pode passar mais um, por favor? Eles vão para essa área de Moabe, porque a área de Moabe fica a 1.000 metros de altitude do mar, e é uma área extremamente rica para o pastoreio, para a agricultura, e eles encontram exatamente na terra de Moabe um local onde eles podem trabalhar a terra, saciar a fome, e eles vão com a família, né? Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, e os filhos se casam, né, com outras 2 mulheres, né, que Orfa e a outra Ruth. E a gente vai ver que Elimeleque morre, os filhos morrem, só vai ficar Noemi e as outras mulheres, a Orfa e a Ruth. A terra de Moabe é uma terra, portanto, muito convidativa, né, muito rica. Só que os moabitas, já desde a época dos juízes, e aí lá no século 13, 12, 11, tinham já as suas diferenças com Israel, também a sua outra divindade. Você pode passar, por gentileza, André? Você tem, inclusive, um material, que é Estela de Mesá, que é esse aí, eu não vou ler, né? Depois a gente vai disponibilizar esse material aí, né? Nessa Estela de Mesá, que é a homenagem ao deus Quemos, ou Camos, né? Esse é um material que foi encontrado no século IX, antes da era cristã, em que ele diz, sobretudo, o seguinte: o nosso Deus Quemos, ele tirou o povo, né, de Yahvé e venceu o povo de Yahvé da nossa terra, porque a nossa terra é criação de Quemos, não de Yahvé. Isso é um dado histórico, né, arqueológico, porque quando se diz, por exemplo, que Deus, criador do céu e da terra,
é criador de que terra? Não é cosmos. A Bíblia não fala de cosmos aí, tá bom? Por quê? Porque cada divindade cria a sua terra política, o seu ambiente. Então, a única coisa que a gente vai observar é que Yahvé cria Jerusalém. Yahvé é criador de Jerusalém. Quem é criador de Moabe? Quemos, ou Camos. Tá? O criador de Moabe é Quemos. Portanto, há essa divindade responsável por esse território e ele expulsa, né, Israel dessa região e de outras regiões também. Tá bom? Então, pode passar mais uma vez, André, por gentileza. A gente vai voltar, é isso mesmo, a gente vai voltar para esse slide aí. Só para reafirmar isso, gente, que isso é um dado, para quem não está tão envolvido com a teologia no sentido histórico crítico, né? Essa ideia do Yahvé ser o criador da terra apenas de Israel, para o povo de Israel, né? Assim como as outras divindades serem as criadoras do seu ambiente, da sua terra, do seu próprio povo, cada um no seu território e fim de papo. Você vai para o território estrangeiro, você não tem condições, por exemplo, de adorar a sua divindade. Por quê? Você não pode cantar lá. Sua divindade está em outro lugar, está em outra terra, está em outro ambiente, né? Então, as orações que são feitas até nesse ambiente estrangeiro, eles precisam ser direcionadas a onde está a habitação da sua divindade, como acontecia, por exemplo, com Daniel, que orava em terra estrangeira, mas direcionada para Jerusalém. Por que é direcionado para lá? Porque Yahvé mora lá, não mora aqui, né? Então, tem que ser direcionada para lá. Caso contrário, nem adianta, né? Então, nós temos aí a continuidade. Eles saem de lá em família. A ideia familiar é importante nesse texto, né? Com a mulher e os 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, a mulher Noemi, os 2 filhos Malom e Quelion, eles eram efrateus lá da terra do pão, da casa do pão de Judá. E chegando aos campos lá de Moabe, eles ficam ali. Eles vão ficar durante 10 anos, como o texto nos informa, né? O que acontece dentro desse período? Elimeleque, o pai, o marido de Noemi, ele morre. E ela fica sozinha com os filhos. Ok, até aí tem esperança para a vida. Aí tá muito tranquila a situação de Noemi, porque ela tem 2 filhos homens para ela subsistir, para cuidarem dela, para terem recursos para ela poder sobreviver. O que acontece é que esses 2 filhos se casam com mulheres estrangeiras, moabitas. Eles são de Judá, efrateus. Casam-se com mulheres moabitas, a Orfa e a Ruth, e ficam lá por 10 anos. Se estabelecem nesse ambiente, né? E depois, a grande desgraça. Os homens morrem. Não apenas Elimeleque, mas Mahlon e Quelion. Perceba, verso 3, Noemi ficou só. Verso 5, Noemi ficou sozinha, sem filhos e sem marido. É uma verdadeira desgraça essa situação. Porque ficar sem marido e sem filho, nessa época, até na época de Jesus, né, era a assinatura da morte. Lembra, por exemplo, daquela narrativa no Novo Testamento em que diz que uma viúva está enterrando o único filho. Viúva, já não tem marido, e está enterrando o único filho. Não tem esperança. O que ela faz depois disso? Ou vira prostituta, ou depende do levirato. O que é isso? O irmão
casasse com ela, né? Só que o problema é que ela já teve filho. A ideia é ter o filho na lei do levirato. Então, para ela, não tem, de fato, nenhuma esperança. Ela não tem com quem contar. É a sentença de morte dela. E aqui nós estamos lendo, no versículo 5, a sentença de morte dessas mulheres, né? Sobretudo de Noemi, porque as outras mulheres ainda têm condições de voltarem para a terra, né, mais para frente, e se casarem com outras pessoas. A vida continua. Mas o caso dela, não. O que vai acontecer? Ela vai voltar, não tem condições nenhuma de sobreviver. Okay? Então, a desgraça desse cenário é essa assinatura de morte, né, sobre a vida de Noemi. Pode passar, por gentileza, né? A partir de agora, a gente vai cavar a camada, tá? Porque entendemos aí, né, que esses personagens teriam aí simplesmente essa vida própria, né? São meros personagens, são pessoas que a gente, na verdade, consegue lidar de forma muito muito óbvia, né? Com personagens de livros, mas não significa exatamente apenas isso, não, tá? Elimeleque é a confissão de fé dos judaítas. Meu Deus é rei. Atentem para o seguinte: essa confissão foi perdida na história dos reis. Há, então, portanto, a morte da confissão. E quando há a morte da confissão, há o afastamento da comunhão com a divindade. O que o livro de Ruth está desenhando? Que a confissão de fé morreu na época da monarquia. Entendam, Elimeleque deixa de ser um personagem qualquer, e nós começamos a cavar essa novela para entender o que os autores estão dizendo quando Elimeleque morre. Elimeleque significa meu Deus é rei. Essa confissão se espatifa, cai pelo caminho. Elimeleque morre, a morte da confissão. A partir da morte da confissão, que sai da boca dos fiéis e apontam que somente Yahvé é rei, a partir da morte dessa confissão, que tudo começa a desgringolar. Tudo começa a ficar desequilibrado no livro de Ruth. Nós temos aí a Noemi, que significa doçura, cheia de graça, graciosa. A Noemi é a esposa de Deus, esposa graciosa de Deus, que simboliza o povo de Israel. O que acontece quando há a morte da confissão? O nome dela muda. Ao invés de ser doçura, passa a ser amargosa, amargura. A vida do povo depois dos desmandos contrários à aliança, depois da morte da confissão. Aí tem fome, tem violência, tem segregação, tem expropriação de terra. A vida do povo se torna mara, não mara de maravilhosa, mas mara de amargura, de amargosa, totalmente contrária à graça, à doçura. A Ruth é a companheira, amiga, ou saciada, é a personagem que vai permanecer ao lado de Noemi. Orfa, o contrário de Ruth, é aquela que volta às costas, né? Ou seja, é ela que vai fazer o caminho contrário de Ruth e de Noemi, né? Você tem Mahlon e Quelion. Um significa fraqueza e doença, e outro desfalecimento e fragilidade. Olha só que coisa interessante. Você tem norte e sul. O que acontece? Quando a confissão morre, o que resta é a fraqueza e doença
de Israel ou de Judá, e o desfalecimento e fragilidade de Israel ou de Judá. Ou seja, você tem tanto norte e sul. Na morte da confissão, morre também o povo, nesse sentido. É muito, muito curioso como isso é construído. Boaz, pela força, depois a gente vai construir isso durante o texto, e o Obed, que só vai aparecer lá na frente, que significa servidor ou venerador. Pode passar, por gentileza, André. A gente vai entrar agora nos próximos versos, mas antes da gente entrar no versículo 6, são os últimos versículos, né? A gente vai observar como ele é construído. E é um texto concêntrico. Lembra de como foi feito lá naquela tabelinha dos extremos, né? O capítulo 1 e o capítulo 4 são semelhantes, e o capítulo 2 e o capítulo 3 são semelhantes. Aí, do versículo 6 e 7, é semelhante ao final. Você tem o retorno para Judá em busca de pão, e termina o retorno para Judá, início da colheita. Em segundo e quarto lugar, você tem aí o lamento e um diálogo de Noemi com as suas noras, e depois você tem o lamento e diálogo de Noemi com as mulheres de Belém. E no centro desse texto, desse trecho, você tem a decisão de Ruth. Ou seja, a partir do verso 6, a coisa mais importante que vai acontecer é a decisão de Ruth. Sempre que existir algum texto em que haja um paralelismo, texto concêntrico, a gente precisa anotar o que está no meio dele. O meio dele é o tema central, é o refrão da música. Portanto, o que é mais importante a partir do versículo 6 até o final é a decisão que Ruth vai tomar. Pode passar, André, por gentileza. E a gente vai já para o final. Então, com as suas noras, preparou-se, levantou-se para voltar. Olha só, essa palavra voltar aparece muitas vezes a partir daí, tá bom? Voltar dos campos de Moabe, pois ficaram sabendo que nos campos de Moabe, que Iavé visitara seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, lehem, né? Lehem, pão. Então, essa ideia de visitar o povo é a ideia de abençoar, de acontecer alguma coisa extraordinária. Tá? Lá no Novo Testamento, em Lucas, isso também acontece quando Jesus cura um menino, se eu não me engano, e aí o povo começa a gritar. Não, eu acho que é nessa própria narrativa, é exatamente isso. Na narrativa em que Jesus ressuscita o filho da viúva, é o único filho da viúva. Logo depois o povo começa a gritar: hoje Deus visitou o seu povo. Eles dizem isso constantemente. Deus visitou o povo. Né? Então, quando Deus visita, e Yahvé visita, ele dá o pão. Então, saiu com as suas noras. As duas foram. O caminho começou com as mulheres. Não foi apenas com Ruth, mas Orfa e Ruth foram juntas. Orfa só volta pela insistência de Noemi, mas as duas estão a caminho para voltar à terra de Judá. E aí ela começa a dizer: volta para a casa da mãe de vocês. E Yahvé trate com a mesma bondade. E é interessante que, a partir do verso 8, é o Deus de Noemi que, para os autores, né, do livro de Ruth, que teria a capacidade de gerar bondade na vida delas e de dar descanso a elas, de dar vida a elas, inclusive na casa de um outro marido, porque precisa do marido para sobreviver. Esse é o momento patriarcal. Não dá para poder fugir dessa realidade. E aí há um momento de afeto, de abraço. É um livro encharcado de sensibilidade, de fragilidade. Tem choro, tem abraço, tem esse cuidado fraterno. Né? Então, abraçam e choram em alta voz. Dizer: não, nós duas vamos voltar com você para o seu povo. E aí ela responde: não, vocês precisam voltar. Por que vocês querem vir comigo? Por acaso eu estou grávida? Né? Eu tenho em meu seio filhos, ou já acabei de parir, estou amamentando para que eles possam crescer e se tornar marido de vocês?
né? Porque vocês não deixaram filhos. E a ideia, a lei do levirato é a seguinte: quando alguém, um marido A, ele é irmão do fulano B, ok? O A, irmão do B. O A não deixa filhos. Então, é obrigação do B assumir a esposa do A fim de gerar filhos para o A que morreu. O B vai gerar filhos para o A que morreu. O filho vai ser do A, que está morto. Então, ela insiste dizendo, vocês precisam voltar, porque eu estou velha demais para poder tornar a casar. Ou seja, eu vou ter que me casar de novo, gerar filhos para vocês se casarem com eles. Não tem esperança para mim. Ainda que eu diga que hoje eu vou ter relação com meu marido e vou ter filhos, vocês não teriam condições de ficar esperando até que eles crescessem. Ou vocês renunciariam ao matrimônio. E ela diz, no final do versículo 13, não, minhas filhas, é de grande amargura por vossa causa, pois a mão de Yahvé pesa sobre mim. Não há outra explicação no mundo antigo. Por mais que o texto faça a denúncia da fome, da expropriação, de todos aqueles temas que nós já lançamos sobre a mesa, que não se tome a divindade como a responsável também de movimentar a sociedade e gerar essa resposta do sofrimento. E aí elas começam a chorar mais uma vez, em alta voz. Mais uma vez aqui, Orfa abraçou a sogra. É uma despedida dramática. E ela volta para junto do seu povo. Volta para a terra de Moabe. Só que Ruth fica na sua companhia. Percebam. Ela fica e diz, olha, a sua casa vai ser minha casa, sua terra vai ser minha terra, seu Deus vai ser meu Deus. Só que não existe nenhum interesse nos ritos e nem interesse próprio. Ela está indo com que tipo de interesse? Ela não tem nada. Ela pode ficar, pode casar de novo, pode reconquistar sua vida, mas ela abre mão de si. Uma estrangeira, moabita, condenada pelos livros de Esdras e Neemias, pela tradição, pelo projeto dessa gente. Ela está abrindo mão e ficando em companhia dela sem nenhuma garantia. Próximo slide, último slide. E aí a palavra, mais uma vez, voltar, ela acontece, né? A Noemi diz, olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Elohim. Volta também com ela. E aí a Ruth responde, não insista, eu vou para onde você for, a sua moradia vai ser a minha, o seu povo vai ser o meu, e o teu Elohim vai ser o meu Elohim. Onde morreres, eu vou morrer, e vou ser sepultada. Que Yahvé me mande esse castigo. Isso aqui era muito comum, na época era um juramento imprecatório, né? Está lá em Números 5:21. Que o meu seio seque, né? Que meu ventre seque. É uma desgraça que está lá em Números capítulo 5. Né? Então, o autor conhece, né? A Torá conhece essa imprecação e coloca na boca de Noemi essa declaração, que Yahvé me mande esse castigo. Esse castigo está descrito em número 5, tá bom? E acrescente mais se outra coisa, a não ser a morte me separar de ti. Isso é uma declaração de amor, de humanidade, né? Uma declaração de fraternidade, de família real. Ou seja, o que pode separar alguém da outra? Apenas a morte. Não são os ritos. Não é o projeto teológico. Não é a lei, nesse caso. Embora ele traga o juramento imprecatório, o cerne desse verso, dessa declaração é: nada pode me separar de você, a não ser a morte.
Você imagina Esdras e Neemias com essa teologia, dizendo, gente, a única coisa que pode separar a gente do estrangeiro é a morte, nada mais. Então, Noemi vendo, portanto, que Ruth está decidida, não insiste mais, e as duas partem até Belém. E aí as mulheres de Belém começam a reconhecer Noemi e dizem, olha, essa aí não é Noemi? Né? E a Noemi diz, não, meu nome não é mais Noemi, vocês vão me chamar mais de Noemi. Noemi tem outro significado, é graciosa, e hoje eu não sou mais graciosa, eu não sou mais doce, eu sou amarga, porque Shaddai me encheu de amargura. Eu parti com as mãos cheias, e Yahvé me deixou de mãos vazias, e Yahvé se pronunciou contra mim, e Shaddai me afligiu. E aí Noemi regressa, trazendo Ruth a Moabita. Ele faz questão, os autores fazem questão de fechar o primeiro capítulo dizendo, é claro que na época não tinha capítulos, né, nesse sentido, mas esse primeiro trecho, destacando exatamente isso, ela é Moabita que veio dos campos de Moabe, e elas chegam em Belém no começo do campo de cevada. André, se você quiser cortar agora o slide e deixar só para mim aqui, tudo bem. Okay? O que eu tenho a dizer, portanto, a respeito desse final? Você pode estar se perguntando assim, mas como é que é essa questão de Shaddai? Né? Você tem Yahvé de um lado e você tem Shaddai de outro. É muito comum você ler a tradução de Shaddai, ou El Shaddai, na Bíblia hebraica, na nossa tradução, como Todo-Poderoso. Essa tradução está errada. Tá? Por que está errada? Ela, quando foi escrita a Septuaginta, a versão dos 70, em grego, eles pegaram Shaddai e traduziram por Pantocrator. Pantocrator era um título utilizado para os imperadores, para os reis, que significava todo-poderoso. Era a partir da força, da violência, né? Dos mecanismos bélicos. Esse é o Pantocrator. Shaddai, portanto, foi utilizado na Septuaginta e chegou para nós com a tradução da Septuaginta. O Shaddai, essa divindade, é traduzida e consumida, inclusive, pelas igrejas de hoje como o Todo-Poderoso. Só que o Todo-Poderoso ele não existe na tradução. Shaddai tem um outro significado. E ele pode, inclusive, ter sido um deus amorreu e que depois foi identificado como um deus cananeu. O que se encontra na maioria das literaturas que você pode ter acesso é que o El Shaddai, ou o Deus Shaddai, né, ele pode ser traduzido como o Senhor das Montanhas, ou como muitos preferem, até mesmo como o Senhor da Estepe, né, da planície. Mais até do que da estepe, porque a palavra sadu ou shadu tem dois sentidos em acádio. Então, o Deus dos amorreus nas estepes da Síria é a palavra é chamado também como Bel-Serim, que é o Senhor da estepe. Mas Shaddai também pode significar peito, mamas. Shaddai pode ser o Deus da estepe, o Senhor da estepe, mas pode ser o Senhor das mamas. Em que sentido? A divindade que alimenta o seu povo, que amamenta o seu povo, o Deus das mamas. A verdade é que todas essas relações tornam Shaddai como o ser da estepe que tenha sido o Deus do Pai, né? Levado da Mesopotâmia pelos antepassados de Israel. Nesse caso, o Shaddai não está relacionado com nenhum santuário específico. Aí é interessante o dado.
né? Ele só se relaciona com um lugar específico quando ele se torna El Shaddai. Aí ele é incorporado com a divindade cananeia, né? Mas Shaddai é a divindade ligada aos patriarcas, Deus dos pais, que carregam a tradição sobre a terra, sobre as posses, sobre a linhagem, os filhos, né? E isso é importante a gente entender. Tanto no livro de Jó, como no livro de Gênesis, quando ele aparece a Abraão, eu sou o Shaddai, e faz a promessa para ele. Como no livro de Salmos, nos livros proféticos, Shaddai está ligado à questão da terra. Isso é um ponto curiosíssimo para estar aqui no texto de Ruth. Então, dada essa informação, Shaddai, nesse contexto, ele já pode ser um epíteto, ou seja, Shaddai já está associado com Yahvé, mas os autores fazem questão de colocar Shaddai por estar ligado à tradição patriarcal. Ou seja, a terra é de vocês, a terra é dada a vocês, né? E a justificativa é trazer essa ideia de responsabilidade sobre a ausência dos filhos, a linhagem e a terra, que é responsabilidade de Shaddai. Shaddai deixou nessas condições, né? E aí a gente vai ver até o final da história se isso vai ser restituído ou não. Mas o importante aqui nesse final é a gente entender a relação, a intertextualidade que o autor trabalha sobre as tradições patriarcais. E agora, surpresa, com acento na mulher e não no homem. É muito legal isso, é muito legal. Porque ele pega o Shaddai e fala assim, olha, história patriarcal, pá! Aí o que vem? Ruth. Noemi, é fantástico isso. É um tapa de luva. É um tapa de luva. Pergunta para finalizar. O que tem para comer? Na casa do estrangeiro não faltou pão, faltou família. E aí, como o homem é responsável pela subsistência, né, já era. Aí fica só a mulher, resta o quê? Mendicância, prostituição. É viúva, não tem filho, vai morrer. Então, a questão posta no texto é essa. E quando falta o pão na própria casa? Essa é a dificuldade. Porque no capítulo 2 a gente vai ver. Deus visitou o povo, tem pão na casa do pão, mas tem pão para todo mundo? O que tem para comer para essa gente? Pergunta fica no ar. O que tem para comer dependerá de uma comunidade que entende a necessidade do pobre, da mulher sozinha, que está sem filhos e sem marido. Sem uma comunidade sensível, familiar, não tem nada para comer. É o que a gente vai descobrir no próximo encontro. Fechamos aqui.